Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a professora Maria das Graças Rua. Trabalho com preparação para concursos de alto nível do Poder Executivo, Poder Legislativo, desde 2009. Fui professora da Universidade de Brasília durante 30 anos. Também fui professora da ENAP e da ESAF durante vários anos. E eu quero estar junto com vocês numa jornada de sucesso, né? Então, hoje nós vamos começar uma aula sobre as diferentes conceituações de políticas públicas e eu gostaria de convidar vocês para acompanharem essa aula comigo. Então, vamos começar a dar uma olhadinha nos slides que eu preparei para vocês. Vamos lá? Então, vamos falar sobre as diferentes conceituações de políticas públicas. Então, para a gente começar a falar sobre essas diferentes conceituações, nós precisamos falar sobre as sociedades modernas. Em primeiro lugar, porque política pública acontece nas sociedades modernas. As sociedades tradicionais, elas não tinham, né, políticas públicas. Em segundo lugar, porque são as sociedades modernas que dão um contexto que torna as políticas públicas necessárias, né? E que contexto é esse? O contexto das sociedades modernas é um contexto de diferenciação. O que vem a ser isso? A diferenciação é a condição de que os membros de uma sociedade possuem atributos diferentes e eles são indivíduos, cada um é único. Então vamos por partes, né? Primeiro, o que significa ter atributos diferentes? Significa que nós todos somos diferentes em inúmeras dimensões. Então, por exemplo, eu tenho 71 anos. Algum de vocês aí deve ter 20, 30, 40, 50, mas eu acho que muito dificilmente deve ter gente que tenha 71, pelo fato muito simples de que com 71 anos as pessoas não conseguem ter um horizonte de carreira muito grande no setor público, porque a idade de encerrar uma carreira no setor público são 75 anos, né? Então, eu sou mulher, tem outras pessoas que são homens, homem e mulher é gênero, e tem outros gêneros ainda, além de homem e mulher. Eu sou branca, tem pessoas que são negras, tem pessoas que são índias, tem pessoas que são amarelas, asiáticas, né? Eu sou casada, tem pessoas solteiras, enfim, tem todas essas coisas. Eu trabalhei no setor público, tem milhões de pessoas que trabalham no setor privado e outros tantos que trabalham por conta própria, são empreendedores. Então, tudo isso convivendo gera uma grande complexidade. O que é a complexidade? É o fato de que existem vontades e interesses muito diferenciados. Como são vontades e interesses muito diferenciados, em algum momento surge conflito de interesses, né? Às vezes, o que uma pessoa quer prejudica o que uma outra pessoa quer, né? Ou, às vezes, o que uma pessoa não quer de jeito nenhum prejudica o que uma outra pessoa considera que é fundamental para a sua felicidade. Isso é que é a complexidade. E a complexidade cria a possibilidade do conflito. Se fôssemos todos absolutamente iguais, se não fôssemos indivíduos únicos, né? Se fôssemos intercambiáveis, né? Não haveria complexidade e não haveria o conflito potencial. Este conflito é sempre um conflito potencial, tá certo, gente? E ele é intrínseco à vida coletiva. Viver em coletividade significa que, em algum momento, nós podemos esbarrar no interesse do outro. Por esse motivo, para que a gente consiga viver em coletividade, nós precisamos administrar o conflito.
A gente sempre diz, né, que os conflitos jamais são resolvidos, mas eles podem ser administrados. O que significa administrar o conflito? Significa manter o conflito dentro de limites que ele não se torne confronto, né? Ele não se torne enfrentamento violento. É isso que significa. E como que se faz isso? Se faz pelas leis, pelas instituições destinadas a garantir a observância da lei, né? Se faz assim. Quando a gente fala da lei e quando a gente fala de instituições encarregadas da observância, de assegurar a observância da lei, nós estamos falando de coerção. A lei é sempre coercitiva, porque a lei te diz o que você não pode fazer e cria penalidades para as violações. Então, a lei é sempre coerção. Às vezes as pessoas acham que coerção é apenas a polícia chegar e pau na moçada, que a coerção é prender alguém. Não, a coerção está presente na nossa vida o tempo todo. Porque nós vivemos em sociedade, as sociedades são regidas por leis e normas. E as leis e normas colocam limites e estabelecem penalidades para quem transgride esses limites. Isso é coerção. Mas a coerção, ela tem um limite, ela não é elástica, não se pode usar a coerção o tempo todo. A gente, nas nossas relações, a gente sabe disso. Você não pode ficar proibindo coisas demais, porque senão ninguém obedece, né? Você não pode ficar desagradando pessoas constantemente, porque senão as pessoas se rebelam. Então, existem limites para a coerção. E eu estou falando da coerção que é representada pela lei, pelas normas, estou falando da coerção aplicada pelas instituições, como, por exemplo, os tribunais, o sistema penitenciário, né, as atividades policiais, de policiamento, estou falando disso tudo. Tudo isso tem uma eficácia relativa, porque se passa da medida, perde a eficácia, né? Na época da ditadura, a gente brincava que o limite do torturador que estava querendo obter uma informação da sua vítima era a vítima morrer, porque os mortos não falam, né? Então, esse exemplo bizarro que eu estou dando para vocês é para vocês entenderem isso. A coerção chega num ponto, se ela se estende muito, se ela se aprofunda muito, chega num ponto que ela perde a eficácia. E aí, o que se faz? Bom, o que se faz é política, tá? Se faz política não somente porque a coerção tem limites, mas porque é muito melhor fazer política do que fazer coerção. E aí, para as pessoas que são menos familiarizadas com esse assunto, eu vou chamar a atenção para um ponto importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu odeio política, eu detesto política. Não, você não detesta política, você detesta politicagem, você detesta corrupção, você detesta tomar lá da cá, você detesta jogo sujo, é isso que você detesta. A política você não detesta, porque é a política que torna a vida em sociedade viável. Essa política que significa fazer acordos, negociar, encontrar meio termo, buscar uma solução que satisfaça todas as partes. É isso que é política, tá certo? Então, por exemplo, se você tem negociadores, né, pessoas que pegam partes em conflito e vão intermediando e fazendo com que as pessoas pensem melhor nas suas escolhas e que elas se convençam de que é melhor buscar um meio termo. Isso é política, tá? Então,
a política viabiliza a vida em sociedade, reduzindo a necessidade de coerção e administrando o conflito, né? Isso é política, que em inglês se chama politics. Ainda não é política pública, que vai se chamar em inglês policy. E por que eu estou recorrendo a uma língua estrangeira para explicar para vocês? Porque em português nós não temos dois termos para distinguir essas coisas, o que é política e o que é política pública, ok? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Eu vou, então, esclarecer a vocês os diferentes termos que a gente utiliza nas discussões de políticas públicas. E vou dizer também que o estudo das políticas públicas integra 4 elementos fundamentais, né? Primeiro, a política como politics, isso que eu acabei de dizer, que são procedimentos e mecanismos que podem ser formais, previstos em lei, né, estabelecidos como processos regrados, ou podem ser informais, que informalmente as pessoas se entendem. Por exemplo, a respeito de formais e informais, no Congresso Nacional, existem procedimentos e mecanismos formais. Então, por exemplo, quando se coloca um projeto de lei em votação, isso é um procedimento formal, tem regras para eles, né? Mas é bem curioso que antes dos parlamentares entrarem para votação lá no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, tem uma enorme antessala, um salão, né? Onde eles ficam sentados nos sofás conversando. E é nessa conversa que eles antigamente se dizia conversa de pé de ouvido, né? É nessa conversa que antes, no passado, chamava-se assim, conversa de pé de ouvido, né? Que se negociam as condições que vão vão tornar viáveis as votações lá no plenário, entenderam? Então, tem o plenário, né, com o seu sistema de votações formais, onde a mesa diretora chama a votação, lê o que vai ser votado, faz contagem de quórum, tudo isso é procedimento formal, está previsto no regimento. Tá? Mas tem os mecanismos informais, que são os espaços de conversa particular entre os parlamentares, onde um persuade o outro do ponto que ele está defendendo. A política como politics, gente, tem muita persuasão. Tem muita persuasão. E o que é persuasão? A persuasão é eu te convencer que aquilo que eu estou propondo é o melhor para todos, inclusive para você também. Então, este trabalho de convencimento, de argumentação, é que se chama persuasão, e que é um mecanismo informal. Então, politics são procedimentos e mecanismos formais e informais que se expressam mediante a atividade do sistema político, o sistema político tem diversos procedimentos e mecanismos para buscar soluções pacíficas para conflitos quanto a bens públicos. Olha aí, hein, gente? Não são bens privados. Bens privados a gente resolve do jeito que a gente quer, né? Bens privados são o quê? Aquilo que diz respeito à esfera doméstica, aquilo que diz respeito à atividade empreendedora privada, né? Ou seja, o mundo do privado é um mundo de muitas liberdades. O mundo do privado, ele é assim, tudo que a lei não proíbe é permitido. Agora, o mundo público, não. O mundo público
ele se fundamenta nas leis, e as leis estabelecem regras para tudo. Então, os conflitos que são processados, negociados na política, na vida política, são conflitos quanto a bens públicos, ou seja, bens que interessam a coletividades, não são bens que se esgotam no âmbito doméstico, ou no âmbito de uma empresa, ou no âmbito de uma, digamos, uma família, né? Não são bens dessa natureza, eles atingem interesses coletivos. Políticas públicas como policy é o segundo elemento, é o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos. O que significa alocação imperativa? É a alocação com base em normas e leis, em diplomas legais, né? Ou seja, as políticas públicas sempre elas têm um conteúdo normativo, seja uma política distributiva, que é pela lei que se faz o orçamento, que aloca benefícios, por exemplo, o BPC, a Bolsa Família, ou as escolas, ou o sistema de saúde, tem leis que regem isso, né? Então, a alocação imperativa é a alocação baseada na lei. A alocação de quê? De valores. O que são valores? Valores são os dinheiros, mas são também tecnologias, equipamentos, pessoal, estabelecimentos, né? Prédios. Tudo isso é alocação de valores, né? Por quê? Porque custa dinheiro, custa recursos, e são recursos públicos. E envolvem bens públicos, ou seja, da mesma forma que a politics lida com conflitos quanto a bens públicos, a política pública tem a ver com bens públicos, não são bens privados. O terceiro elemento é a sociedade política, isso que nós estamos chamando sistema político. A sociedade política em inglês é polity. A sociedade política ou ordenamento jurídico que rege o sistema político como um todo, né? Então, de fato, é o sistema político, são as regras todas, são as instituições que operam sob o guarda-chuva dessas regras. Então, o legislativo, o executivo, o judiciário, os governos estaduais, tudo isso compõe a sociedade política e, mais ainda, todas as legislações que regem o sistema político como um todo, tá certo? Finalmente, as instituições. O que são as instituições enquanto elemento das políticas públicas, elemento do estudo das políticas públicas? São as instituições relacionadas à concepção de políticas públicas, por exemplo, think tank, instituições que produzem informação para alimentar a política pública, como, por exemplo, o IPEA é uma delas. Existem instituições privadas também, institutos que fornecem consultoria, né? Então, são as instituições relacionadas à concepção, as decisões são as instituições que se configuram como centros decisórios. Então, por exemplo, o Congresso Nacional é uma delas, né? As políticas que são formuladas com base em conselhos, né? Por exemplo, a política de saúde é baseada em conselhos, a política de educação é baseada em conselho, a política de assistência social é baseada em conselho. Praticamente todas as políticas públicas no Brasil têm uma estrutura conselhista, né? Então, o conselho é uma instituição de decisão. Quando ele é apenas consultivo, ele vai se relacionar mais à concepção, mas quando ele é deliberativo, o conselho é deliberativo, ele é uma instituição de decisão.
E as instituições de implementação das políticas públicas, que são o quê? São as instituições públicas e privadas. Por quê? Porque as políticas públicas, dependendo de qual seja a política pública, ela é implementada por instituições totalmente públicas. Mas dependendo, ela é implementada por instituições públicas e privadas. E dependendo, ela pode ser implementada até somente por instituições privadas. Por exemplo, quando tem uma legislação que cria as OCIPs, que cria as ONGs. A ONG é uma entidade privada, né? E ela pode receber recursos para implementar uma política governamental. Isso acontece muito na área ambiental, na área dos povos indígenas, né? Em diversas áreas acontece muito de o governo se valer de uma instituição privada, como uma ONG, e para implementar seus programas, né? Também acontece, por exemplo, na área de construção civil, estradas, pontes, portos e aeroportos, né? O governo pode se valer tanto de empreiteiras para sua construção, como pode se valer de empresas que concorrem para ter direito a explorar a gestão de um aeroporto ou a gestão de uma estrada. O que são as estradas privatizadas, né? Então, a implementação pode ser aí pelas empresas privadas também, né? Ou pelas empresas, ou pelas ONGs, ou pelas antigamente chamadas OCIPs, né? Então, pode ser por aí e pode ser junto também, né? Por exemplo, uma estrada privatizada que tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, ela tem uma atuação conjunta da concessionária, né, da estrada e do órgão público, que é a Polícia Rodoviária, tá certo? Então, isso aí é a descrição dos 4 elementos que integram o estudo das políticas públicas. Vamos para o próximo slide. Então, política pública, né? E o título da nossa aula, as diferentes concepções de políticas públicas, né? Política pública é uma expressão que pode designar diferentes objetos. E aí é que as coisas começam a ficar um pouco complexas, né? Pode designar um campo de atividade governamental, por exemplo, política agrícola, política de saúde, política de educação, isso são campos de atividade governamental. Pode designar uma situação social desejada, por exemplo, política de igualdade de gênero, política de igualdade racial. Isso são situações sociais desejadas, né? Pode designar uma proposta de ação específica, por exemplo, política de ações afirmativas, né? Então, é um determinado tipo de ação que constitui o conteúdo da política pública. Pode designar uma norma quanto à forma de lidar com determinado problema. Por exemplo, política de fontes de energia renováveis, né? Por exemplo, pro álcool e a política do álcool, a política de energia solar. Então, elas são regidas por normas para lidar com o problema de quê? O problema da superação da energia proveniente de fósseis, né? Então, petróleo, carvão, etc., né? E pode designar também um conjunto de objetivos e programas de governo em um determinado campo de ação política. Então, política de combate à pobreza. Isso aí, política de combate à pobreza é um conjunto de objetivos. Combate à pobreza é um objetivo e ele envolve diversos programas, né? Então, a política pública pode designar diferentes objetos. Vamos para o próximo slide. Então,
Por isso a gente diz que é um conceito impreciso. Ele admite muitas definições e algumas polêmicas, tá certo? Então, algumas definições aqui. A política pública é um curso de ação escolhido para lidar com um problema ou uma questão de interesse comum. A política pública é um conjunto de decisões interrelacionadas, quer dizer, não são decisões isoladas, referentes à seleção de objetivos e dos meios para alcançar esses objetivos. A política pública é um conjunto de decisões adotado e posto em prática mediante processos selecionados que definem os recursos necessários à sua distribuição e gestão. Então, vejam, dependendo do que a gente focaliza, né, a gente tem diferentes ênfases nessas definições. Vamos para o próximo slide, onde a gente vai continuar discutindo isso. Continuando, o conjunto de atividades de um governo diretamente realizadas por agentes públicos ou por agentes da sociedade e que influenciam a vida dos cidadãos. Claro, a política pública, né, afeta bens públicos, influenciam a vida dos cidadãos. Um curso de ação produzido por um governo, seja executivo, legislativo ou judiciário, que satisfaz uma necessidade que se expressa na forma de objetivos estruturados em um conjunto de diretrizes de caráter imperativo. Gente, de novo, caráter imperativo, o que é? É aquilo baseado na lei, né? E que tem o caráter de cumpra-se, né? A lei é sempre assim, né? Cumpra-se. E que são aceitos pela coletividade, né? São legitimados pela coletividade. E, finalmente, tem essa definição muito ampla do Thomas Dye, que diz que política pública é o que um governo decide fazer e o que escolhe ignorar. E aí, nessa definição, tem uma das grandes polêmicas da definição de políticas públicas que nós veremos daqui a mais um pouco. Vamos mudar de slide e vamos continuar com a nossa discussão. O Henrique Saravia, que é um dos autores mais importantes em política pública na atualidade, ele diz que política pública é um fluxo de decisões públicas orientado para manter o equilíbrio social ou para introduzir desequilíbrios destinados a mudar a situação real, né? Então, vejam, um fluxo de decisões, não é uma decisão só, né? E que serve ou para manter as coisas como estão ou para mudar as coisas. São estratégias que apontam para diversos fins desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. Olha aí, interesses, estão vendo? Fins desejados por diversos grupos, são os seus interesses. Nessa definição anterior, é muito interessante que tem muita gente que pensa que a política pública ela só se destina a mudar situações reais. Não, uma política pública pode se destinar a manter também uma situação do jeito que se pretende que ela permaneça, né? E, finalmente, tem uma outra definição aqui que diz que é um sistema de decisões públicas que visa a ações e omissões. Gente, lá naquela definição do Thomas Dye, está dito é o que o governo escolhe fazer e o que ele escolhe ignorar, ou seja, se omitir. Essa omissão nunca é por acaso, isso é escolher omitir. E depois nós vamos retomar essa discussão. Essas decisões que visam a ações e omissões podem ser preventivas ou corretivas, podem ser destinadas a manter ou a modificar a realidade de um ou vários setores da vida social por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. Olha aí, alocação imperativa de valores que estava lá atrás, lembram? Pois é. Então, vamos para o próximo. O próximo slide, então, ele diz: primeira coisa importante,
Toda política pública é um conjunto de decisões. E isso é importante por quê? Porque às vezes as pessoas acham que uma decisão isolada é política pública. Não é, tá? Uma decisão singular, uma decisão isolada, não é política pública. Por exemplo, agora recentemente, no começo do ano, estava tendo um problema de extrema violência por parte do crime organizado no Equador. Mas não é uma violência como a nossa aqui, não. Era uma coisa assim brutal. Os caras tomaram controle, inclusive invadiram uma emissora de TV, enfim. Isso aí bom, como o Estado é o monopólio do uso da violência, quando acontece de um outro segmento, né, da sociedade ter a possibilidade de aplicar a violência por conta própria, o Estado está se desfazendo, está se fragilizando, não está cumprindo seu papel, né? Então isso é um problema enorme. Houve muita divulgação disso na imprensa e, num determinado momento, a Polícia Federal no Brasil foi disponibilizada para ajudar o governo do Equador, né, no combate a essa violência. Por quê? Porque a Polícia Federal tem uma longa experiência com o combate ao crime organizado. Pois bem, isso foi uma decisão singular. Isso não é uma política pública. Isso foi, numa situação de emergência, decidiu-se oferecer a ajuda de uma instituição que tem um conhecimento especializado acumulado nessa área. Isso é uma decisão singular, não é política pública. Na época, lá nos idos de 1998, quando o governo Fernando Henrique decidiu que um mandato de 4 anos só não bastava para um presidente realizar seu programa de governo e propôs ao Congresso Nacional aprovar a emenda constitucional da reeleição dos chefes de executivo, isso foi uma decisão singular, não foi uma política pública. Então tem coisas que são decisões singulares, não fazem parte de uma política pública. Ou seja, essas coisas, elas não são relativas à escolha dos meios e dos fins, de longo ou de curto alcance, como resposta a problemas e necessidades coletivas, e que implica ação ou inação, representando um curso de ação. Né? Tem gente que prefere chamar esse curso de ação de diretriz. Né? Não importa, o que importa é que é um conjunto de decisões e ações, né? Ou decisões e inação, né? Mas nunca é uma política pública aquilo que a gente perceba que é uma decisão singular. Ok? Então, nós vamos, a partir de agora, fazer um pequeno intervalo para tomar um pouco de água e nós retornamos em seguida, ok? Até daqui a pouco.